Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 4. Glória a Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Amém? Aqui somente segure sua Bíblia junto do seu coração. Vamos falar com Deus. Peça ao Senhor para falar com você, porque se Deus não falar conosco, em vão falou. Deus eterno e maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Pai, nós oramos nesse momento, te louvamos, te exaltamos e te glorificamos porque Tu és santo. Tu és o Deus poderoso e maravilhoso, e nesse momento iremos meditar na Tua santa palavra. Eu te peço, meu Deus, que em nome de Jesus Cristo, Tu me escondas atrás de Ti e que Tu fales, ó Deus, pelos meus lábios, ao nosso coração, à nossa mente, à nossa alma e principalmente ao nosso espírito. Arranca de nós, ó Deus, toda a carnalidade, toda a malignidade e toda a incredulidade. Receba, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Enche-nos com Teu Espírito Santo e derrama sobre nós a Tua Shekinah. Em nome de Jesus, você diz amém. Pode se sentar, por favor. Glória a Deus. Segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 10, verso 4. Paulo faz uma declaração muito forte. Ele nos mostra, ele nos ensina como nós devemos nos portar diante das lutas, diante das tribulações. Como ele disse aos Efésios, a nossa luta ela não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, a nossa luta é contra principados, contra potestades, contra as hostes da maldade das regiões celestiais. Amém? Então o apóstolo Paulo, ele lança luz sobre uma arma poderosa que todo crente, que todo cristão precisa entender e aprender a usá-la. E ela está no finalzinho do versículo 5. Eu vou ler o texto novamente. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Veja bem, as armas da nossa milícia não são carnais. Não são carnais porque nós não combatemos contra a carne. A nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra as outras pessoas. Muito embora o inimigo use pessoas para nos afrontar. Mas nós precisamos pedir ao Senhor, assim como diz o apóstolo João, que nos dê discernimento de espírito, para saber qual é o espírito que está agindo, que está operando na vida daquela pessoa que está tentando nos afrontar. E aí ele vai dizer o que? Assim continuando, olha, elas não são as armas da nossa milícia, não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Então veja bem, se a arma da nossa milícia, tá? Se a arma que a gente usa para combater, e aqui eu estou falando de lutar contra as pessoas
pessoas, mas estou falando de guerras espirituais, de tribulações e situações que a gente enfrenta na nossa vida. Se a gente fosse lutar contra as pessoas, sim, elas seriam carnais, mas ele diz assim: olha, elas são poderosas em Deus. Elas são, sim, poderosas em Deus, porque o poder das armas que nós temos que usar para vencer as lutas, para vencer as tribulações, para vencer as dificuldades, elas vêm de Deus. Amém? Glória a Deus. Então ele vai continuar dizendo assim: para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Você já ouviu conselhos que não tem nada a ver com Deus? Já viu pessoas quererem explicar o que não se explica? Já ouviu? Já ouviu pessoas querendo te ensinar algo que está na palavra de Deus, e você percebe que aquilo que a pessoa está dizendo não tem nada a ver com nada, não tem nada a ver com aquilo que a palavra de Deus diz? Porque despreza o conhecimento de Deus. Então, Paulo diz ainda, continuando para encerrar, e é daqui que eu parto para a nossa meditação, que a gente parte para meditar, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Repita assim comigo: obediência de Cristo. Olhe para o vaso que está ao seu lado. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga assim: seja obediente a Jesus Cristo. Amém? Mas seja obediente com alegria. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Por que Paulo está dizendo isso? Aleluia. Meus irmãos, por que Paulo está dizendo isso? Porque a maior dificuldade do ser humano, uma das maiores dificuldades, isso não é um privilégio de ninguém que vive na nossa geração, não. Isso começou lá com Adão e com Eva. Vou falar a ordem certa: com Eva e com Adão, porque foi ela que comeu primeiro. Então tem que falar a ordem certa: primeiro Eva, depois Adão. Deus fez primeiro Adão, depois Eva. Mas quem comeu o fruto primeiro? Eva. Mas o problema foi o ato. O ato foi desobedecer aquilo que Deus estabelecera. Havia uma ordem para que tudo acontecesse dentro da vontade, dentro do plano de Deus. Mas Eva e depois Adão resolveram cortar o caminho, resolveram desobedecer a Deus, quebraram o primeiro princípio estabelecido por Deus, que é a maior arma que todo cristão, que todo crente, que todo evangélico, seja lá a denominação que você queira dar para aquele que serve ao Senhor, deve observar, chamada obediência. A obediência, ela é a arma mais poderosa, porque ela promove, porque ela conduz o cristão à vitória espiritual. Ela faz com que o cristão seja bem-sucedido espiritualmente. Ela é fundamental. Obedecer a Deus, a obediência a Deus, a obediência à palavra de Deus é fundamental para que possamos alcançar vitórias, para que possamos alcançar milagres, para que possamos ver na nossa vida manifestada a glória de Deus. Amém? Glória a Jesus. Então, quando nós olhamos para o desafio e para essa arma tão importante chamada obediência, nós vamos entender e vamos perceber que ela
não é um desafio apenas geral, mas principalmente pessoal. Pessoal. É algo que faz parte da vida de cada pessoa. É intrínseco a cada pessoa. Obedecer é algo tão maravilhoso, irmãos, que obediência não é ser escravo. Sabe por quê? Obedecer é uma escolha. Escravo não tem escolha. Você escolhe obedecer ou não obedecer. Amém? Então, escolha sempre obedecer ao Senhor. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 46. Eu só vou dar um bocadinho aí. Atos 2, 46. Glória a Deus. Achou? Diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Sabe o que é mais difícil na obediência? É perseverar e obedecer. É perseverar. Havia uma determinação de Jesus aos discípulos. Jesus instruiu como eles deveriam seguir. Jesus instruiu como eles deveriam agir. Se você continuar lendo o texto, você vai encontrar no versículo 47 o seguinte: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Os discípulos, eles foram obedientes à ordem de Jesus, porque se eles não obedecessem aquilo que Jesus havia estabelecido, meus irmãos, a igreja não teria chegado até os nossos dias. A salvação não teria chegado até você e até mim, como Jesus foi obediente. Veja que Jesus, ele dá o exemplo. Jesus mostra que Adão poderia sim ter obedecido a Deus. Pastor, mas Adão vivia com Eva. E aí? Olha, irmãos, provavelmente Deus faria outra mulher para Adão. Será? Ora, veja bem, o Senhor Jesus diz assim: estarão dois numa cama, um será levado. Estarão dois no campo, um será levado. Não é que isso é uma regra, que onde tiver só um fica, o outro sobe. Não, mas Jesus está dando um exemplo, que nem todos subirão. E que nós não podemos usar como muleta, porque se tem algo que o ser humano é especialista é usar muletas, colocar a desculpa no outro. Da mesma maneira que Adão e Eva começaram desobedecendo a Deus, quando Deus vem falar com Adão, ele coloca a culpa em Deus e coloca a culpa em Eva. A mulher que tu me deste, eu estava bem sozinho, estava tudo tranquilo aqui, estava maior paz, o problema foi o Senhor. Quem mandou o Senhor fazer essa mulher? A culpa é dela, a culpa é sua, Deus, eu não.
possibilidade. Se ele diz a Eva o seguinte: olha, Deus nos proibiu de comer do fruto dessa árvore, por que você comeu? Adão, coma, é gostoso, olha que fruto bonito. Como, Adão? Não, eu não vou comer. Não vou comer, mas Eva continuaria insistindo. Porque ali o que acontece é o que Paulo disse aqui na segunda carta aos Coríntios. Não era uma milícia, não era uma guerra carnal, era uma guerra espiritual. Quem havia tentado Eva para comer não foi o diabo? Foi ele que induziu Eva a comer do fruto. E agora Eva faz a mesma coisa com Adão, sendo usada pelo diabo para induzir Adão ao erro. Aqui está o discernimento espiritual, a obediência a Deus. Lembra que a gente leu na segunda carta aos Coríntios? A obediência. O que Adão deveria ter feito? Nesse momento ele não teve entendimento, ele não teve discernimento. Se recusar, de que não. E essas situações, elas se apresentam na nossa vida. Elas se apresentam na nossa vida todos os dias, todos os instantes, em diversas circunstâncias. E qual é a escolha que nós fazemos? Porque somos livres, porque Cristo nos libertou. Amém? Glória a Deus. E somente quem é livre pode escolher aquilo que é melhor. Glória seja para o nome santo de Jesus. Amém, meus irmãos? Romanos 8,15, por favor. Depois de Atos. Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual, aleluia, clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando Paulo escreve na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 1, e ele diz assim: sede imitadores de Deus como filhos amados, sede obedientes a Deus, obedeçam a Deus. Paulo ressalta isso, porque se você olhar no capítulo 8 da carta aos Romanos, versículo 12, está escrito assim: de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, o que? Vivereis. Amém? Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque há uma luta interior. O Espírito e a carne se opõem um ao outro. Todo
cristão, ele quer fazer a vontade de Deus, mas ele possui uma natureza humana, ele é um ser humano. Existem alguns momentos que a carne quer prevalecer. Por isso Jesus disse: vigiai, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E por isso nós precisamos aprender que tudo aquilo que atrai a nossa carne, tudo aquilo que atrai a nossa natureza, nós precisamos evitar, cortar volta, desviar. Evita tudo aquilo que pode te afastar de Deus. Evita. Nós vamos ver um exemplo. Existe um homem antes da libertação no processo de libertação de Israel do Egito, chamado Moisés. E 2 vezes Moisés foi usado por Deus para água brotar da rocha. A primeira foi em Refidim, quando a água saiu. Mas existiu um outro momento que Moisés não fez do jeito que Deus mandou. Abra sua Bíblia em Números, capítulo 20, versículo 7. Números 20, versículo 7. Glória a Deus. A obediência, irmãos, na vida espiritual, ela é fundamental, porque ela nos ajuda a identificar, a ouvir a voz de Deus. Ela nos torna sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos entender, nós precisamos aprender a buscar a Deus, a estreitar o nosso relacionamento com Deus. Amém? Glória a Deus. Achou aí? Então diz assim, olha, versículo 7, eu quero que você preste bem atenção. Lá atrás Deus havia mandado a Moisés que tocasse com o bordão na rocha. Agora Deus diz assim para Moisés, versículo 7, e o Senhor falou a Moisés, dizendo, olha o que Deus disse a Moisés: toma a vara, e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos. O que Deus mandou Moisés fazer? Falar a rocha. Era para chamar todo o povo. Imagine a cena, nós estamos lá com Moisés. Aí Deus manda Moisés ir lá na frente, com a vara na mão, ele e o Arão, e falar com a rocha. Deus mandou Moisés fazer o quê? Falar com a rocha. Percebe como Deus é direto? Falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Deus não mandou Moisés cavar o poço. Deus mandou Moisés, juntamente com Arão, falar para a rocha. Não foi isso? E ela lhe daria a sua água. E olha o que
assim, diz o Senhor, continua, e assim lhes tirarás água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. Veja que Deus, Ele cuida não só das pessoas, mas Ele cuida também dos animais. Deus, porque foi Ele que os criou. Amém? Aí então continua o Senhor. Então Moisés tomou a vara, dizendo diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. Até aqui foi bem. Até aqui estava tudo bem, irmãos. Até a página 7, Moisés obedeceu direitinho. Direitinho, do jeito que Deus mandou fazer. Ele chamou Arão e juntou toda a congregação. Só que Moisés, ele já estava com o coração assim, sabe, fervendo. E olha o que ele disse para o povo: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Ouvir já chama o povo de rebeldes, porque qualquer coisa que acontecia, o povo já queria matar Moisés. Qualquer situação que apertasse ali, o culpado era o Moisés. Eles já queriam voltar para o Egito, qualquer situaçãozinha. Meu irmão, quero dizer algo para ti, preste bem atenção. Se você estiver enfrentando lutas com Jesus, todo mundo enfrenta luta, não é com Jesus. Se você estiver enfrentando lutas na sua vida, servindo a Jesus, saiba que a vitória é certa. Amém? Eu acho que você não ouviu. Se você estiver enfrentando lutas na sua vida com Jesus, saiba que a vitória é certa. Amém. Aleluia. Agora, sem Jesus, irmãos, misericórdia. Olha só então, ele chama o povo de rebelde. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Quando nós olhamos para o versículo 11, você percebe que só uma coisa não saiu do jeito que Deus havia mandado. A rocha, ela deu água, isso Deus falou que ia dar. Disse, Deus falou. A água matou a sede dos homens, das mulheres, das crianças, dos animais. Mas teve um detalhe aí que não foi do jeito que Deus mandou. Foi não. Versículo 11, olha lá. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. Deus mandou Moisés ferir a rocha? O que Deus mandou Moisés fazer? Falar com a rocha. Deus mandou Moisés falar. Mas Moisés agiu por conta própria, porque ele estava nervoso, e ele estava ansioso, e ele bateu na rocha. Não precisava bater na rocha, era só falar com a rocha. Era só falar. Ele não obedeceu aquilo que Deus havia dito. Versículo 12. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me crestes a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação
na terra que lhes tenho dado. Você viu a pergunta que Moisés fez no versículo 10? A parte B do versículo? Ele falou assim: olha, ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Porventura tiraremos água desta rocha para vós? Queridos, prestem bem atenção. Deus estava dando uma instrução a Moisés para que mais um milagre acontecesse diante dos olhos de todo o povo. Aleluia! Você vai chegar, Moisés, e vai falar com a rocha. Você vai conversar com a rocha. Não importa se as pessoas vão dizer que você é louco, Moisés, mas fala com a rocha. Porque a rocha vai lhe dar a água, aleluia, e essa água vai matar a sede dos homens, das mulheres, das crianças e de todos os animais. Mas Moisés escolheu não obedecer. Eu disse a você no início que a obediência é uma arma poderosa. Não disse? Paulo diz, lá no final, quando diz que as nossas armas, as armas da nossa milícia, não são carnais, no final ele fala de obediência. Quantos milagres Deus operou através de Moisés? Quantos, meus irmãos? Muitos milagres. Moisés falava com Deus, Deus respondia. Agora chega nesse momento, Deus, era só falar com a rocha, não precisava ir lá e falar com a rocha. Era só chegar e falar: rocha, é o seguinte, eu sei que você não conversa, né? Mas Deus mandou eu vir aqui. E se Deus mandou eu vir aqui falar com você, eu vou falar com você. E Deus mandou eu te falar que é para você dar água aqui, que o povo está com sede. Não precisava falar que eles eram rebeldes, eles eram isso. Não precisava falar. Era para interceder. Era para que o nome do Senhor fosse glorificado. Olha aqui, está lá no versículo de número 6. 10. Olha lá. Não, 10. Teme teu irmão, versículo 8: toma tua vara, junta toda a congregação, tu e Arão, teu irmão, falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim tirarás a água da rocha, dará de beber à congregação e aos seus animais. Versículo 12. E o Senhor disse a Moisés: aqui está o objetivo. Está o objetivo. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não crestes em mim, aleluia, para me santificar diante dos filhos de Israel. Olha o objetivo: era que o nome do Senhor fosse santificado, é que o nome do Senhor fosse glorificado, é que o nome do Senhor fosse exaltado. Meus irmãos, tudo que você fizer na sua vida, faça para a glória de Deus. A obediência, quando nós obedecemos a Deus, o nome do Senhor é glorificado. Quando
obedecemos a Deus, Deus olha para a nossa vida, olha para nós, para cada um de nós, e encontra em nós fidelidade. Porque Ele fala e a gente ouve e faz. E nesse momento, Moisés, ele não ouviu a voz do Senhor. Então o Senhor diz o quê? Como você e Arão não me crestes em mim, vocês não vão colocar o povo na terra. Vocês não vão fazer o povo atravessar para ir para a terra. Moisés viu a terra, mas não pisou na terra. Moisés sobe o monte dele e ali ele parte para o Senhor. Mas ele não pisou na terra. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Se você quiser ver todas as bênçãos que Deus tem para a sua vida, são muitas, amém? Não são poucas não. E Ele é fiel, e Ele é poderoso para cumprir. E Paulo diz, escrevendo aos Efésios, que Ele é poderoso para fazer, no Efésios capítulo 3, versículo 20, abundantemente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Então Deus tem poder para fazer não só aquilo que você pede e pensa, mas muito mais. Mas existe um princípio para que isso aconteça. Chama-se obediência. Obediência. Olha para o seu irmão. Diga assim para ele: olha para mim. Obedeça. Obedeça ao Senhor, porque Ele vai te recompensar. Amém? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Exemplo de desobediência, exemplo de obediência. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Você já percebeu que todo desobediente, ele vive procurando jeitinho? Ele vive querendo dar jeitinho? 1 Samuel 15, 22. Meus irmãos, Deus não manda recado para ninguém, Deus fala. Deus fala, direto. Amém? E Deus está falando nessa noite. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Diz assim: porém disse Samuel: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Amém? Obedecer é melhor do que... Porque Samuel disse isso a Saul? Porque Deus havia dado uma ordem a Saul. Não era para deixar nada. Mas Saul quis poupar as vacas, Saul quis poupar as ovelhas, poupou o rei, prisioneiro de guerra.
demorando, e quem acha que está demorando não vê as promessas de Deus, não alcança as bênçãos de Deus. Porque Deus tem o tempo dele é exato, é certo. A hora dele não falha. Não coloca carro na frente de boi, porque carro não puxa boi, e boi não dá marcha ré. Dá marcha ré, meu Carlos? Não, né? Boi só anda para frente, irmão. O normal dele é andar para frente. Ele não vai puxar o carro para trás. É o boi na frente e o carro atrás, assim é a sequência. E aí o Samuel quer fazer a vez do profeta, porque ele achou que o profeta estava demorando. E aí ele vai e sacrifica. Mas Deus havia colocado Saul como rei, não como profeta. O profeta era Samuel. Então Samuel diz a Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Ou seja, o prazer, a alegria do Senhor em primeiro lugar, antes de tudo, é que nós obedeçamos a sua palavra. Obedecer a palavra do Senhor, amar a palavra do Senhor. Amém, Jesus? Glória a Deus, aleluia. Agora nós temos o maior exemplo de obediência. Abra sua Bíblia na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Glória a Jesus. Filipenses, capítulo 2. Nós vamos começar no versículo 5. Glória a Jesus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus! Que sendo em forma de Deus, aleluia, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado, aleluia, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém? Lembra que Deus disse a Moisés? Era para que o nome dele fosse santificado. Por isso era para ele conversar com nós. Quando Jesus aceita, quando Jesus obedece ao Pai, para cumprir a missão que ele fora outorgar, para que o homem, para que a humanidade fosse salva por ele, ele vai alcançar a promessa maior. Deus o exalta. Deus lhe dá um nome que é sobre todo nome. Amém?
Então eu quero dizer a você, antes da gente orar, preste atenção, obedeça ao Senhor. Procure estreitar o seu relacionamento com Deus. Procure descobrir qual é a vontade de Deus. Não tome decisões precipitadas. Decisões precipitadas podem trazer resultados trágicos. Não tome decisões sem orar. Ouça a voz do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Deus eterno e maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Isaque, Deus de Jacó. Pai, nós oramos nesse momento, porque, Senhor, carecemos e necessitamos de Ti. Sabemos, ó Deus, e Tu sabes, ó Pai, porque Tu nos conheces, que muitas vezes agimos conforme a nossa vontade. Que muitas vezes agimos sem buscar a Tua vontade. Mas nessa noite, Pai, nós estamos diante da Tua presença, reunidos no nome santo de Jesus, porque carecemos de Ti, porque queremos corrigir aquilo que está errado na nossa vida, porque queremos aprender a buscar mais e mais do Senhor. E eu apresento a vida de cada um dos meus irmãos nesse instante. E te peço, Senhor, ouça a oração de cada um. Fortaleça-os, ó Pai. Sustenta-os com mão forte, com mão poderosa. Nas fraquezas, nas tribulações, as áreas onde eles têm enfrentado dificuldade, ó Pai. Venha fortalecê-los, meu Pai. Venha fortalecê-los, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo. Sustenta-os, ó Deus, com a Tua mão forte, com a Tua mão poderosa, meu Deus. Ah, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja exaltado na vida de cada um, na vida dos seus familiares, ó Deus, para que a bênção do Senhor seja derramada, meu Pai, de uma forma sobrenatural, para que haja cura, para que haja transformação, para que haja libertação, para que haja salvação, meu Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos nesse momento. Em nome de Jesus que nós clamamos, Senhor, porque Tu és o Deus da nossa salvação. Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que prospera, Tu és o Deus que é a nossa justiça, Tu és a nossa bandeira, Tu és a nossa paz. E eu ministro, profetizo, declaro a Tua paz, declaro, profetizo saúde, declaro, profetizo cura, libertação, transformação, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abertura de portas, prosperidade, multiplicação, Senhor, em nome de Jesus. Você diz amém. Glória a Deus.
Amém. Glória a Deus. Amém. Eu estive lá com a Dona, foi sexta-feira passada, né? E ela aceitou Jesus. Ela aceitou de forma consciente. Né? Conversei com ela. Falei da salvação, do arrependimento, e orei com ela, e ela falou amém, bem amém, né? Lavou o olho, né? Glória a Deus, e o Senhor eu te peço, ó Pai, que nos leve em paz e em segurança, guardados, protegidos na ponte das tuas mãos. Livra-nos, ó Deus, de todo perigo, de todo mal. Dá-nos, ó Pai, uma noite de paz, o sol reguardou, o descanso dos justos. Uma semana abençoada, uma semana de vitórias, uma semana de conquistas. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e com o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja com todos nós, hoje e todos sempre. Amém. Deus os abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor e a graça do Senhor.